perfil criminal, a gente assiste o Criminal Minds, e não é daquele jeito também. E aí? E aí você vai vendo que não é exatamente como a gente assiste, mas que tem muita contribuição que a psicologia pode trazer por outros meios que não é tão bem vendido por Hollywood, né? Não é tão fácil de se vender, então por isso que a gente tem menos contato através dos filmes e seriados, mas tem mais a partir do estudo técnico mesmo do assunto. Então foi por aí que eu segui. Então durante a graduação eu fiz pesquisas em delegacias, em prisões de segurança máxima, analisando o assassino em série, homicídio, que mais? Psicopatia, esse tipo de situação. Então, terminei a graduação, então, hoje eu sou graduado em psicologia, tenho especialização em psicologia jurídica e investigação criminal, fiz meu mestrado em psicologia investigativa e forense, e atualmente estou terminando meu doutorado em psicologia cognitiva, sempre desde lá do início trabalhando nessa área. E aí, eu já aproveito para divulgar para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais dos trabalhos que eu já tenho publicado. Eu tenho um link que eu vou mandar aí no chat, que é com todos esses trabalhos que eu já publiquei até o momento. Então, todos os artigos você encontra lá. O que você não encontra são os livros, né? Ou livro ou capítulo de livro, porque tem questão de direitos autorais e tudo mais, então eu não posso disponibilizar dessa forma. Mas quem tiver interesse nos livros, eu também estou aí colocando os links para quem quiser conhecer um pouco mais. Então, é todo material que eu tenho produzido desde 2014, basicamente, que é quando eu comecei a publicar trabalhos científicos e técnicos na área. Então, é por aí que eu venho caminhando, né, dentro da psicologia investigativa e estudando especificamente também como é que ela está no Brasil. Por quê? Quando eu entrei lá na graduação em 2011, eu fui atrás de professores para me direcionar sobre esses assuntos e a maioria deles diziam ou que isso não existe, isso é coisa de filme, ou que não existe no Brasil, você tem que ir para fora. Então, eu fui atrás depois de anos, e aí eu posso falar aqui com vocês hoje sobre como é que de fato está a psicologia investigativa no Brasil, e é sobre isso que eu vou tratar com vocês. Também tem um perfil profissional que eu tenho utilizado desde 2020, já faz aí 4 anos, para divulgar essa área da psicologia, porque ela é muito desconhecida ainda na sua área técnica e prática. Para início de conversa, eu gosto de fazer essa diferenciação sobre o que é a psicologia investigativa e como ela se assemelha ou se diferencia de outras áreas da psicologia. Primeiramente, a gente tem a psicologia como essa grande área de conhecimento. Dentro da psicologia, a gente tem como suas sub-áreas: a psicologia clínica, a psicologia hospitalar, do esporte, organizacional, e a gente tem também a psicologia jurídica, que é todo tipo de trabalho que o psicólogo faz que se tem uma intersecção com o pessoal do direito. Só que dentro da psicologia jurídica, existem também algumas subdivisões de acordo, basicamente, com onde ou com quem que esse psicólogo jurídico trabalha. A gente tem a psicologia criminal, criminal, que aí está voltado a tudo que envolve que seja especificamente um crime. Então, foge um pouco da coisa do direito do trabalho, previdenciário ou civil, fica no direito penal, processual penal. A psicologia forense, que é a psicologia dentro do Tribunal de Justiça, fazendo perícias, assistência técnica. A psicologia penitenciária, que é, como o nome já diz, trabalhando dentro dos sistemas carcerários no Brasil. A gente tem algumas possibilidades de atuação diferentes, e dentre essas a gente tem a psicologia investigativa, que é nada mais do que psicologia aplicada na investigação. Então, de que forma que conceitos, teorias, evidências, técnicas da psicologia podem contribuir com a investigação. É isso que é a psicologia investigativa. Eu gosto de trazer isso e trazer essa definição que vocês veem aí, para a gente começar fazendo a primeira diferenciação, a primeira quebra dos problemas que a gente encontra aqui pelo Brasil. Então, ao longo desses últimos 4 anos que eu venho observando muito mais online, como é divulgado, como é feito o trabalho no Brasil sobre psicologia investigativa, eu já me deparei com todo tipo de pessoa diferente, desde profissionais da psicologia, da criminologia, instituições de ensino superior,
blogs de pessoas que são, né, curiosas do assunto, falando erroneamente que psicologia investigativa é a mesma coisa que criminal profiling ou que perfil criminal, dizendo que os dois termos são sinônimos, quando na verdade não são. Eu mesmo, durante um tempo, não tratava, mas quando eu dava aula de perfil criminal, eu falava psicologia investigativa como uma das metodologias de se fazer perfil criminal, sabendo que tem essa diferenciação, mas ainda não me atentando a quão problemático isso era. Então, hoje em dia, toda palestra que eu faço sobre perfil criminal ou sobre psicologia investigativa, eu trago essa diferenciação que é para a gente saber que uma coisa é perfil criminal e que outra é psicologia investigativa. E no fim dessa palestra de hoje, vocês vão conseguir entender melhor isso também. Então, eu trouxe para vocês a definição de ninguém menos do que a pessoa que criou a área da psicologia investigativa, que foi o David Canter. Ele diz o seguinte: a psicologia investigativa é o estudo de ofensores e os processos para a sua prisão. Lida com as ações, sentimentos e pensamentos de todos os envolvidos com o crime e sua investigação. O objetivo principal é compreender o crime de maneira que seja relevante a investigações civis e criminais e seu processo judicial subsequente. Então, em momento nenhum, ele falou que a psicologia investigativa é fazer perfil, mas, na verdade, é como que a agente da psicologia consegue contribuir com todo o processo investigativo. Quem são as pessoas que estão envolvidas na investigação? Para uma investigação criminal acontecer, a gente precisa ter um crime. Então, para um crime acontecer, a gente precisa ter um ofensor, uma vítima, é provável que tenha testemunhas. Se está sendo investigado, a gente tem um investigador, tem um escrivão, tem um delegado, tem um perito. Em algumas situações, tem envolvimento de juiz, de promotoria, de defensoria. Então, tudo isso dentro do processo investigativo, cabe à psicologia estudar e ver de que forma que a gente pode trazer melhorias. E é sobre isso que eu vou falar para vocês aqui, sobre quais são as diferentes formas que a psicologia vem contribuindo com a investigação. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a psicologia investigativa vinculada a uma que atua em situações criminais, né? Você é um perito que é convocado e você trabalha um caso que foi um crime. Do mesmo jeito que você pode, por exemplo, ser um psicólogo que é convocado para fazer uma perícia, no nosso caso, de suspeita de abuso sexual. Você não é o perito criminal, você é o perito ad hoc, mas que está atuando nesse contexto de crime. Aqui eu estou falando daquele que é o concursado, que ele está, né, a serviço do Estado. Então, ele é concursado ou na Polícia Civil ou na Polícia Técnico-Científica, que alguns estados têm uma divisão e outros não. Sendo concursado enquanto perito criminal, independente da sua formação, você pode atuar em diferentes contextos. Pode atuar no centro de balística, pode atuar fazendo plantão indo para o local do crime, pode atuar em crimes diversos como homicídio, suicídio, estupro, arrombamento, acidente veicular, e pode ser também que você, formado em psicologia, trabalhe diretamente com perícias psicológicas. E é sobre esse grupo específico que eu venho falar com vocês, que é como que o trabalho do psicólogo, especificamente, vem ajudando com a investigação. Então, a principal requisição que a gente tem hoje para o psicólogo perito criminal ou psicólogo policial civil, que também é uma terminologia de alguns estados, é a avaliação psicológica de vítimas, geralmente crianças ou adolescentes, em caso de suspeita de abuso sexual infantil. Geralmente essa perícia é pedida por juízes promotores, mas na maioria das vezes é o delegado de polícia que chegou um caso e aí ele, né, pede logo uma perícia para saber qual o grau de veracidade ou de plausibilidade naquela denúncia. Eu lembro de estar conversando com uma delegada do Piauí e ela ter comentado que antes de ter uma psicóloga no sistema, na equipe dela, ela tinha muito mais receio de concluir uma investigação, seja a favor ou contra a denúncia, né, de dar prosseguimento no judiciário ou não. Mas desde que ela teve uma psicóloga perto, né, fazendo parte da equipe investigativa, quando tinha um caso, ela sempre pedia a opinião da psicóloga, que ela ia avaliar essa criança, a dinâmica do familiar, do que é que pode ter acontecido, para dar mais subsídio
para a delegada tomar uma decisão. E, de uma maneira geral, a psicologia investigativa, a psicologia jurídica, ela está voltada a isso de auxílio para a tomada de decisão. É um delegado que precisa decidir se a gente vai tratar isso como homicídio ou suicídio, é um juiz que precisa saber qual a melhor opção de guarda para uma criança, é um juiz que precisa saber qual a periculosidade desse indivíduo que está pedindo progressão de pena. Então, é o trabalho da psicologia auxiliando as pessoas que vão tomar as decisões. Aqui, nesse contexto, é ajudar o delegado a saber se essa investigação ela deve dar, né, deve ter continuidade ou não diante do que foi levantado pela avaliação psicológica. Eu gosto também de trazer um ponto de atenção que a psicologia não consegue determinar se houve ou não um abuso. A gente não consegue dizer a partir, seja lá de quantos instrumentos a gente utilizar, de quanto tempo a gente passar, a gente não tem como determinar esse abuso sexual infantil aconteceu ou não. O que a gente consegue dizer é que existem fortes indícios de que sim ou de que não, mas a gente não tem como determinar com certeza que aquilo aconteceu ou não. São os limites da própria técnica e da ciência psicológica. Então, esse é para ser mais um dos materiais que vão estar dentro da investigação para ajudar o delegado a tomar a sua decisão. Ele não é final, não é assim, se o psicólogo diz que não aconteceu, não aconteceu, ou se o psicólogo diz que aconteceu, aconteceu. Não é bem assim que funciona. Para realizar essa avaliação psicológica, são utilizados instrumentos já validados e reconhecidos no Brasil, como entrevista cognitiva, algum protocolo específico de entrevista com crianças, como o NCHD ou o PBEF, que é o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, que é uma estrutura de se entrevistar aquela criança, aquele adolescente, de uma forma que você consiga coletar as informações necessárias para a investigação, sem induzir a resposta, sem criar falsas memórias, sendo mais fidedigna e confiável as informações que são coletadas. São utilizados também, quando necessário, testes de personalidade. Quando era aceito, era utilizado também a escala REA-PCLR, que é para psicopatia, testes como Rorschach, testes de atenção, testes neuropsicológicos, tudo que ajuda a entender se aquele fato, né, de fato aconteceu ou não. Um outro tipo de perícia psicológica que é menos comum, mas que é mais uma das formas da psicologia contribuir, é a autópsia psicológica. E aqui é um termo um pouco mais esquisito para quando a gente escuta a primeira vez. A primeira vez que eu ouvi falar em autópsia psicológica, fiquei confuso porque autópsia é quando uma pessoa faleceu e a psicologia você está ouvindo as pessoas para poder fazer um tratamento com elas. Então, como é que existe uma coisa com uma pessoa morta que é psicologia? E aqui que a gente entra na autópsia psicológica. O que fazer quando a gente não sabe se uma morte foi resultado de um acidente, causa natural, homicídio ou suicídio? Apesar de parecer que essa é uma situação muito atípica, nem sempre a gente tem a causa da morte bem definida na própria investigação. Na Paraíba, apenas no estado da Paraíba, em 2019, foram 51 mortes violentas que não teve uma causa identificada. E uma outra pesquisa diz que cerca de 20% das mortes têm causa incerta. Então, a partir do momento que a polícia não sabe nem o que levou ao falecimento dessa pessoa, aumenta a chance de haver dúvida se essa pessoa, por exemplo, tirou a própria vida, se alguém tirou a vida dela, ou se houve alguma circunstância que levou ao seu falecimento. Então, é nesse tipo de contexto que a autópsia psicológica é chamada. Do que é que se trata a autópsia psicológica? É um tipo de estratégia de avaliação retrospectiva, então você está olhando para o passado, que tem como finalidade reconstruir a biografia da pessoa falecida. Cônjuges, filhos, pais, amigos, professores, médicos, qualquer pessoa que tenha uma informação relevante para entender aquela pessoa. E também análise de documentos pessoais, policiais, acadêmicos, hospitalares, etc. O objetivo dessa avaliação é ele poder tentar reconstruir. Está mudo? O pessoal está me ouvindo, não? Está bem longe, doutor, a voz. Peraí. Agora. Acho que eu tirei o
Assim, como é que fica? Fica longe também? Não, tá ótimo. Ah, então foi o microfone o errado que eu tirei. Pronto, tá ótimo. Ah, certo. Então, a autópsia psicológica, voltando, né, é um tipo de estratégia de avaliação retrospectiva, então a gente está olhando para o passado, que tem o objetivo de reconstruir uma biografia de uma pessoa que já faleceu. Então, aquela pessoa morreu, a polícia ainda não sabe dizer se foi um suicídio ou não, e aí chama o psicólogo para tentar ver se, de acordo com as características daquela pessoa, do estado mental que ela estava previamente ao seu falecimento, se ela tinha indicativos que era alguém que iria cometer suicídio ou não. Então, para a gente chegar a essa conclusão, a gente vai fazer dois tipos de atividades. A gente vai coletar informações subjetivas, que é através das entrevistas com as pessoas próximas, ou que tem algum tipo de informação relevante, e também a coleta de dados por informações objetivas, que são os documentos, documentos pessoais, policiais, acadêmicos, qualquer coisa que possa dar a gente algum tipo de entendimento sobre o estado mental dessa pessoa. Então, imagine a seguinte situação, né? Primeira, antes disso, a pergunta que eu costumo fazer aos meus alunos nesse momento é: se você hoje desaparecesse ou, né, viesse a falecer, quem seria a pessoa que teria a maior quantidade de informações sobre você, que me ajudasse a entender quem você era, como você estava pensando, como você estava se sentindo nos últimos dias, nas últimas horas, nas últimas semanas? Então, esse é o tipo de informação que a gente quer coletar, esse é o tipo de pessoa que a gente quer entrevistar. Por quê? Imagina que uma pessoa faleceu, a investigação está lá querendo saber se foi um suicídio ou não, porque ele morreu por envenenamento. Pode ter sido que essa pessoa tenha ingerido intencionalmente venenos, pode ter sido um acidente, que ele foi comer alguma comida que estava próxima a veneno, ou guardou de maneira equivocada e envenenou aquela porção de comida e ele se alimentou, ou pode ter sido que alguém envenenou ele. Dentre as possibilidades diferentes de a identificar o que é que aconteceu, existe aí a autópsia psicológica que vai tentar ver, será que essa pessoa ela tinha ideações suicidas e uma motivação para cometer um suicídio? Caso sim, aumenta essa possibilidade, né, da hipótese de suicídio ter acontecido. Então, se a investigação não chegar a nenhuma outra conclusão de homicídio ou de acidente, a gente fecha no suicídio. Por outro lado, se a gente não tem evidências de que essa pessoa tinha essa ideação suicida, é provável que isso não aconteceu. Então, investiga outro tipo de situação, outro tipo de hipótese. Talvez esse homicídio, talvez esse acidente, ou algo do gênero. Então, a autópsia psicológica vai tentar identificar características de personalidade, características psicológicas, transtornos psicológicos, emocionais, sociais, situacionais, para verificar até que ponto essa pessoa tinha os indicativos de ideações suicidas ou não. O Schneidman, que é a pessoa que cunhou e que primeiro veio a fazer autópsia psicológica no mundo, diz que a autópsia psicológica é nada menos que uma investigação retrospectiva e detalhada da intenção do falecido. Então, será que essa pessoa, quando faleceu, tinha a intenção de tirar a sua própria vida? Caso positivo, suicídio. Caso negativo, a investigação tem que buscar outras explicações. E a gente já teve todo tipo de casos diferentes, desde policiais militares que faleceram com um tiro no abdômen, mas ele estava em contato com outra pessoa. Então, será que foi essa outra pessoa quem atirou nele e forjou? Será que ele tirou a própria vida? Então, é feita uma avaliação do histórico desse indivíduo para ver como ele estava. Situações em que uma pessoa já idosa, com depressão, foi encontrada morta por familiares por envenenamento, e aí a dúvida se ele tirou a própria vida ou se esses familiares mataram essa pessoa para poder ter acesso à herança e aos bens financeiros que essa pessoa tinha. Situação em que era um adolescente que aparentemente era isolado socialmente e foi encontrado numa situação muito atípica de suicídio, mas que durante a investigação foram identificados transtornos psiquiátricos, falas que demonstravam que ele tinha esse tipo de ideação suicida. Então, tudo isso é essa tentativa de reconstruir, será que essa pessoa que faleceu, ela tinha intenções suicidas ou não? Para a gente chegar até essa resposta, como eu disse, né, vai coletar dados em fontes subjetivas e objetivas
e vai utilizar de fontes de conhecimento diferentes, como eu mencionei, a psicologia, a suicidologia, a vitimologia. A gente vai olhar para transtornos mentais, psiquiátricos, questões situacionais, emocionais e etc. Doutor, temos a Daiane que precisa falar. Daiane, por gentileza, e depois temos o Emanuel. A gente vai parando para fazer as perguntas ou pode deixar para responder tudo no final? É a decisão sua, Fátima. Eu acho que seria interessante o senhor escolher a forma, doutor. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal que está com dúvidas, anota elas aí, e aí, quando eu terminar a explanação, a gente faz um momento só das perguntas, de todos os assuntos. Pronto, obrigada. Beleza? Que assim a gente consegue manter dentro do planejado aqui. Já vi mais mãos levantando aí. Então, anota as perguntas que é para não esquecer. Eu, pelo menos, às vezes chega a pergunta, deixo para o final, eu esqueço. Escreve ela aí no cantinho para não deixar escapar. Uma outra atividade da psicologia investigativa, então aqui a minha intenção é mostrando a vocês possibilidades de atuação, tá? É a do perfil criminal, que é o que há essa confusão muitas vezes entre psicologia investigativa e criminal profiling. O que é, de fato, o perfil criminal e como se diferencia da psicologia investigativa? O perfil criminal é uma técnica que busca apontar as prováveis características do ofensor baseado em como o crime foi cometido. A gente está falando de uma aplicação específica de conhecimentos que é diferente de uma área de aplicação da psicologia. Então, é como se o perfil criminal fosse algo que está dentro da psicologia investigativa. A psicologia investigativa faz avaliação psicológica, faz autópsia psicológica, faz perfil criminal e faz outras coisas, tá? Então, essa é a principal diferença que vocês têm que ter em mente. Então, o perfil criminal, diferentemente do que a gente vê num Criminal Minds, no Mind Hunter da vida, ele não tem a possibilidade de indicar com certeza quem é o indivíduo que cometeu aquele crime. O que a gente consegue fazer é olhar para como o crime foi cometido, os comportamentos desse indivíduo e levantar que tipo de pessoa cometeria esse crime dessa maneira. Então, a gente não está falando que a gente vai dizer que é um homem de 1,80 de altura, que mora na rua tal, que já matou identicamente dessa forma, que, não sei, que ele é casado, que ele mora no sótão da sua casa, ou coisa do tipo. Essa coisa muito específica, assim, e de detalhes muito, sei lá, até subjetivos, inconscientes, incompreensíveis às vezes, é da ficção. Na realidade, o que a gente consegue fazer é o quão provável é que esse indivíduo tenha uma determinada característica ou não. Então, a gente está falando o quão provável é que esse indivíduo que cometeu esse crime seja um homem, tenha cometido crimes iguais no passado, em que área geográfica geral é mais provável dele residir, porque, novamente, a gente está tratando aqui de psicologia e da ciência psicológica, que tem as suas limitações. A gente não consegue determinar com 100% de certeza nada. É por isso que as pessoas passam pelos seus avaliações psicológicas de personalidade e tudo mais, para tirar uma carteira de motorista, e mesmo assim se envolve em acidente por falta de atenção, briga no trânsito porque é uma pessoa impulsiva, ou então ela tem acesso a uma arma, mas depois usa essa arma de maneira incorreta, porque a avaliação psicológica tem as suas limitações, do mesmo jeito o perfil criminal também. Então, a gente indica o que é mais provável das características desse ofensor. E é aí que o Ainsworth fala que o criminal profiling busca responder 3 perguntas. O que é que se passou na cena do crime? Então, meio que entender a dinâmica dos fatos, a motivação de por que esse crime foi cometido e por que esses comportamentos estavam presentes, e, por fim, que tipo de indivíduo pode estar implicado. Então, que tipo de pessoa cometeu esse crime? Então, um crime de estupro com essas características geralmente é cometido por uma pessoa com determinada idade, faixa etária, com determinado histórico criminal, com determinada movimentação geográfica. Então, a gente está indicando possíveis características. Então, o perfil criminal, ele não substitui a investigação. Ele vem como mais uma das coisas que o investigador pode utilizar para somar na investigação.
É como se esse investigador tivesse ali uma caixa de ferramentas. Dentro dessa caixa de ferramentas, ele tivesse a possibilidade de fazer análise de DNA, análise de câmera de segurança, análise de impressões digitais, entrevistas com testemunhas. E aí, dentro dessas coisas que ele pode usar também autópsia psicológica, o perfil criminal. São coisas que vão ajudar ele a entender o crime e quem pode ter cometido esse crime. O perfil criminal ele é usado principalmente para duas funções. Uma, você tem muito suspeito na investigação e precisa direcionar qual você vai começar investigando. Então, o perfil criminal ele prioriza, ele afunila a investigação para aqueles que são mais prováveis de terem cometido o crime, não necessariamente foi ele. E a segunda opção, a segunda situação, na verdade, é quando não tem nenhuma linha investigativa e o perfil criminal vai surgir, vai chegar para levantar esses possíveis caminhos que a investigação pode seguir para identificar essa pessoa, seja buscando em históricos criminais, de pessoas com transtornos psiquiátricos ou em alguma região geográfica específica, ou como abordar o público para conseguir esse tipo de informação. Qual a base do perfil criminal, né? O que é que torna o perfil criminal ser possível? É a noção de que características de cunho biológico, psicológico e social podem ser inferidas a partir de vestígios comportamentais. Então, a ideia principal é que, de acordo com como esse crime foi cometido, a gente consegue levantar características biopsicossociais. É um movimento inverso de atuação que a psicologia já vem fazendo. Então, na psicologia, a gente costuma avaliar o indivíduo para ver como é que ele se comporta. No perfil criminal, a gente olha para como o indivíduo se comportou e tenta levantar quais são as características desse indivíduo. Atualmente, a gente tem 3 grandes escolas do perfil criminal. A do FBI, que começou ali na década de 80, da psicologia investigativa, que começou, na verdade, FBI, fim da década de 70, psicologia investigativa e o método britânico no fim da década de 80, e análise de evidências comportamentais no fim da década de 90. Então, são 3 escolas, 3 maneiras diferentes de se pensar como deve ser feito o perfil criminal. Alguns dão mais ênfase à experiência e intuição, outros à ciência, evidências científicas e teorias, e outros a uma análise mais lógica de raciocínio lógico comportamental. Mas uma pergunta que geralmente fica no ar é se criminal profiling realmente funciona. E a melhor pesquisa que a gente tem até agora foi uma feita em 2015 para verificar, né, até que ponto ajudava ou não o perfil criminal. Então, a Brianna Fox e o David Farrington, eles, em 2012, fizeram um perfil criminal de arrombadores. E aí eles decidiram testar esse perfil criminal na prática. O que é que eles fizeram? Lá na cidade deles, tinham 4 delegacias responsáveis pela investigação de crimes de arrombamento. Eles escolheram uma dessas delegacias e treinou todo o pessoal desse perfil criminal. E aí eles foram analisar, depois de 1 ano, como é que estavam as métricas dessas delegacias. O que eles viram foi, essa delegacia que eles treinaram estava 3 vezes melhor do que as outras delegacias que não receberam nenhum treinamento. Então, para cada um indivíduo ou um tipo de crime que era finalizado aqui, que era concluído, aqui eles concluíam 3. Você pode dizer, mas pode ser porque ela já era melhor do que as outras antes, mas não era o caso. Antes de ter esse treinamento de perfil criminal, todas elas tinham o mesmo tipo, a mesma métrica, a mesma taxa de apreensão, de conclusão de casos. E quando foi olhar até para o passado dessa mesma delegacia, viu que ela teve uma melhora 3 vezes maior comparada aos anos anteriores. Então, o que eles levantam é que, de fato, o perfil criminal, enquanto estratégia a ser utilizada pelos policiais, sendo treinados por pessoas competentes e capacitadas, com base nessa ciência que surgiu antes, que foi o perfil que eles construíram anteriormente, a partir da análise de dados de 350 casos de arrombadores, eles viram que sim, tem essa capacidade de mudar para melhor a investigação. Porque, eu repito, depois de treinar uma delegacia em perfil criminal, eles tiveram uma taxa de resolução de crimes 3 vezes maior do que as outras delegacias e do que ela mesma no passado. Semelhante ao perfil criminal que se encaixa aí é a case linkage, ou análise comparativa de casos, que é quando a gente vai olhar para 2 crimes e tentar identificar se eles foram cometidos pelo mesmo ofensor.
De maneira ideal, a gente faria isso através de evidências físicas, que fosse mais concreta e forte, como o DNA, né? Se tem o DNA da pessoa em 2 crimes diferentes, é provável que ele tenha sido o mesmo autor. Ou se a gente tem câmera de segurança mostrando que foi ele que cometeu o crime, novamente, né, é muito provável que tenha sido ele que cometeu o crime. Mas aí, quando a gente não tem isso, quando a gente não tem as vítimas ou testemunhas que possam reconhecer a pessoa, o que é que a gente faz? É aí que entra a análise comparativa de casos, que é quando a gente vai olhar para cada crime e verificar se eles são próximos o suficientes entre si, ou seja, se os comportamentos do crime 1 e do crime 2 são consistentes, são semelhantes, mas também, ao mesmo tempo, se ele consegue se diferenciar dos outros crimes que acontecem na região. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ver se o homicídio 1 e o homicídio 2 são semelhantes entre si, se eles têm um modus operandi semelhante, eu tenho que conseguir dizer que esses 2 crimes, que são semelhantes entre si, são diferentes dos outros homicídios que acontecem nessa região, nessa cidade, nesse ano, nesse mês, ou coisa do tipo. Porque eu preciso, né, analisar mais especificamente características individuais de cada um desses homicídios para evitar vincular 5, 10, 20, 30 homicídios a uma mesma pessoa, só porque todos eles foram, né, mortos por arma de fogo. 75% dos homicídios no Brasil são, né, são realizados através de arma de fogo. Então, a gente não consegue vincular vários crimes a uma mesma pessoa baseado só nisso, porque 75% dos homicídios são assim. É mais fácil a gente dizer que 2 crimes não foram cometidos pela mesma pessoa se foi outro tipo de instrumento utilizado, que quer dizer que só 25% dos brasileiros que cometem crimes de homicídio não utilizam arma de fogo. Não sei se deu para ficar claro, mas a ideia é, eu preciso de 2 crimes que sejam próximos entre si, mas que ao mesmo tempo que eles são diferentes dos outros crimes que acontecem na região. É assim que a gente vai conseguindo dar sustentação ao fato de que comportamentalmente, né, com base no comportamento, a gente poder afirmar que 2 crimes foram cometidos pela mesma pessoa ou não. Então, essa é a análise comparativa de casos. Eu fiz isso e vocês podem encontrar um exemplo disso no Projeto Humanos, aquele do caso Evandro, do caso Leandro Boss, que está lá e vocês podem ver toda a parte teórico-técnica sendo concretizada no material prático. Existe também, e vem crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo, a parte da entrevista investigativa. Por quê? Durante muito tempo, os policiais eles definiram o seu próprio método de entrevistar. Eles, a partir da sua experiência, desenvolvendo ali o que ele achava que dava certo ou não, e a forma de aprendizado era que uma pessoa mais experienciada naquilo dali ia dar aula e passar aos novatos o que é que funcionava e o que é que não funcionava. O principal problema desses métodos é que começou-se a descobrir falta de informações relevantes, né? Informações relevantes não eram coletadas, eram perdidas oportunidades para se averiguar e se chegar a informações que seriam importantes para a investigação. A possibilidade de desenvolvimento de falsas memórias em vítimas, testemunhas e suspeitos, e o principal deles, que foi o que gerou a principal mudança, a questão das falsas confissões. Então, foi se identificando cada vez mais pessoas que confessaram crimes que eles não cometeram. Recentemente, hoje eu estava lendo sobre um caso de um indivíduo que confessou ter matado o pai, sendo que o pai ainda estava vivo. Ele confessou devido à forma com que o interrogatório foi feito, ele acreditava que ele tinha matado o pai com uma tesoura por conta de uma briga. Só que o pai estava vivo, o pai simplesmente estava desaparecido, não era nem desaparecido, ele tinha saído para visitar uma irmã. E aí a polícia achava que ele tinha matado, e de acordo com a maneira com que o interrogatório foi conduzido, esse indivíduo passou a crer que ele tinha matado o próprio pai. Então, o que a gente tem hoje de trabalho da psicologia investigativa é o desenvolvimento, a testagem e o ensino e supervisão de técnicas de entrevista investigativa. Então, a gente tem hoje a entrevista cognitiva e o modelo PIS, como sendo o método ideal para entrevistas com testemunhas e vítimas colaborativas, e também não colaborativas, tá certo? A gente vem encontrando cada vez mais evidências de que funciona com todo tipo de pessoa. Alguns são mais difíceis e demandam mais do que outros, mas a evidência mostra que a estratégia desenvolvida por psicólogos e policiais
tem essa capacidade de alcançar bons resultados, independente da testemunha, vítima ou suspeito, ou seja, independente da pessoa sendo entrevistada. A gente tem também outro protocolo, que é o NCHD, que eu já mencionei. Tem também, mais recentemente, dos últimos 10 anos, o método Orbit, que é especificamente como é que a gente consegue desenvolver rapport com suspeitos para garantir mais informações na investigação, e eles vêm fazendo esse tipo de pesquisa com presos de alta periculosidade, especificamente terroristas, e essas técnicas elas são capazes de evitar as falsas confissões e as falsas memórias, que eram os principais problemas. Eu vou falar especificamente desse tipo de trabalho da psicologia investigativa em um curso de 8 horas, que vai acontecer aí no início do mês que vem, no dia 9 e 10 de julho. Vai ser especificamente sobre o que é que a psicologia tem a contribuir com as entrevistas e com os interrogatórios. A Fátima já está inscrita, né, Fátima? A Fátima já está presente lá, que a gente vai falar sobre a memória humana e como é que ela funciona e como é que ela é utilizada nesse momento, quais são as perguntas adequadas e inadequadas, o que é essa entrevista cognitiva, o que é esse TICE, quais são as técnicas e estratégias que a gente já tem para melhorar a entrevista com pessoas que são colaborativas, cooperativas, e com pessoas que não são cooperativas, quais são as características de um bom entrevistador, o que são falsas memórias, se a gente consegue identificar essas falsas memórias. Então, todo esse tipo de conteúdo eu vou tratar em mais profundidade nesse curso de 8 horas. Que vai acontecer no dia 9 e 10 de julho, mas também tem acesso à gravação para quem desejar. Fátima, eu posso mandar aqui o link, ou você pode mandar o link para o pessoal? Pode colocar, professor, fique à vontade. A casa é Deixa eu sua. ver se eu... consegui aqui. Então, eu vou mandar aí o link também no chat. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre como vai funcionar, tem aí, ou então pode me chamar também no Instagram ou por e-mail. Fora essas que eu mencionei, que são as principais e que a gente já tem esse tipo de atuação acontecendo em alguns cantos no Brasil, então, eu conheço vários psicólogos que são concursados, trabalham com avaliação psicológica, deixa eu voltar. Trabalha com avaliação psicológica, conheço profissionais também que hoje, concursados e não concursados, que trabalham com autópsia psicológica, não é a atribuição principal deles, mas eles trabalham com esse tipo de técnica também. A mesma coisa com o perfil criminal. Eu digo que eu conheço, mas, exceto a avaliação psicológica, eu sou um deles, né? Que faz autópsia, que faz perfil criminal, que faz essa questão da análise comparativa de casos. Entrevista investigativa, eu faço parte de um grupo que a gente tem parceria com 9 estados brasileiros, que vai aumentar essas parcerias para treinar os policiais nessas técnicas. Então, é psicologia, é investigativa e é no Brasil. Outras possibilidades de atuação que existem, mas são um pouco mais escassas, é no âmbito do reconhecimento de pessoas. Então, a gente tem os casos de falsos reconhecimentos, o que é que leva isso a acontecer, e a gente tem conhecimento psicológico para evitar os falsos reconhecimentos, ou identificar se é possível que aquele reconhecimento foi falso. Trabalhar nessa parte do treinamento e seleção, que eu já venho falando da entrevista, mas também do perfil criminal, como capacitar os profissionais para fazer um reconhecimento de pessoas mais adequado. Pode-se trabalhar não só diretamente com a polícia, mas no Ministério Público, na Defensoria Pública. No livro que eu publiquei do Psicologia Investigativa, que eu mandei para vocês, ele tem um capítulo, esse daí que a Fátima está com ele. Eu ia pegar aqui, mas já está aí com a Fátima na mão dela. Tem o último capítulo, Fátima, se você ver aí, é a aplicação de perfil criminal no Ministério Público. Então, a experiência de psicólogas, né, utilizando técnicas da psicologia aplicada aí na investigação, especificamente na fase do tribunal do júri. E eu também venho estudando, encontrando um certo espaço e interesse policial na parte de tomada de decisão, que é basicamente como é que os delegados, investigadores, eles decidem na investigação e se há espaço para melhoria ou evitar falhas para que eles não gastem tanto tempo, tanto recurso em coisas que não dariam certo. Por fim, né, o que é que a gente tem de contexto no Brasil? Infelizmente, a gente ainda tem pouca ou nenhuma formação especializada na área. A gente tem muitas especializações, tá? Mas o que eu estou querendo me referir aqui é questão de mestrados ou doutorados, que é onde a gente iria produzir o conhecimento científico. Então, existem, sim,
especializações, são poucas comparadas às outras áreas de psicologia, mas tem lá. O problema é que, como a gente não tem mestrado e doutorado, tem pouca produção de conteúdo. Isso ajuda a crescer um misticismo e sensacionalismo ao redor dessa área da psicologia investigativa. Por isso eu deixei aí, né, em negrito e caps lock, cuidado com os cursos que fazem, os livros, os artigos, as páginas da web que vocês leem, porque pode ter coisa que simplesmente é errada ou ultrapassada. Por exemplo, tem muita gente que eu vejo por aí falando de perfil criminal, só que se referenciando ao trabalho que o FBI fez na década de 80, e não prestando atenção aos avanços que tiveram nos últimos 40 anos, porque as principais pesquisas do FBI foram publicadas, e o trabalho deles, em 84 até 86, mas nos últimos 40 anos muita coisa mudou e muita coisa avançou, mas que eu vejo profissionais parados ali na década de 80. Então, um pouco dessa atualização. Também já vi situações absurdas de profissional vender um curso caro, sei lá, R$ 500, um curso de 15 horas, nem sei quantas horas, mas que era uns R$ 500. O nome do curso era Criminal Minds, então, mentes criminosas, mas em inglês, não entendo. Eu fui ver o currículo desse indivíduo e lá tinha cursos em universidades que eu não encontrei no Google. Então, ele disse que tinha feito um curso na Universidade X. Quando eu fui pesquisar essa universidade no Google, não achei. Pode ser que ela exista? Pode. Mas se eu não achei no Google, eu fico muito com o pé atrás. Então, vão atrás de saber quem são essas pessoas que estão dando curso, né? Perguntem a outras pessoas da área para saber se o que você está gastando o seu dinheiro e o seu tempo, de fato, é verídico, vale a pena. Então, eu mandei a vocês um link com artigos e referências, artigos que eu já publiquei e referências que eu utilizo quando eu vou dar meus cursos e minhas palestras, que são coisas que eu confio e que vocês podem, né, dar prosseguimento nos estudos de vocês, mas tenham aí essa mente crítica nesse assunto. A gente tem, como eu falei, a atuação de alguns peritos nos institutos de polícias científicas, principalmente voltada à avaliação psicológica, mas também tem profissionais que atuam fazendo perfil criminal, tá certo? E autópsia psicológica. Atualmente, a principal produção científica que a gente tem é em psicologia do testemunho. Eu tenho alguns artigos naquele link que eu mandei para vocês. Outros colegas têm artigos desde 2018, 2016, 2015, falando sobre coisas relativas à memória no processo da investigação. Autópsia psicológica a gente tem também, e está se iniciando alguns nessa área do perfil criminal. A gente tem também alguns treinamentos que são fornecidos, mas que a gente precisa ainda de mais profissionais especializados inseridos nessa situação. Então, eu faço parte do CogJus, que é esse grupo que é vinculado a instituições de academias de polícia do Brasil, e a gente está lá de apoio para trazer a psicologia e a ciência psicológica para o trabalho do policial, mas ainda assim são poucos profissionais que a gente tem que tem a expertise, por quê? E a gente volta para o primeiro tópico. Não tem muita formação, não tem muita especialização, não tem muito mestrado. Então, é um trabalho ainda que está se iniciando e que aí a gente vai para o futuro, né? O que é que a gente pode esperar da psicologia investigativa no Brasil? Pelo menos eu tenho visto, talvez porque eu comecei a me envolver mais com a área, uma maior divulgação, tanto a nível acadêmico quanto profissional. Há 5 anos atrás não existia praticamente psicologia da entrevista ou do reconhecimento dentro das polícias. Hoje, 2024, a gente tem várias academias de polícia do Brasil sabendo da importância disso, e fora da academia também, né, da academia de polícia, mas nas delegacias também. A gente precisa construir essa formação especializada do mestrado ou doutorado. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhum mestrado ou doutorado em psicologia investigativa, a gente só tem um mestrado e doutorado em psicologia forense, que é na Universidade Tuiuti do Paraná. Existem uma ou outra linha de pesquisa que se encaixa com violência ou coisa do tipo, mas ainda assim são poucas, né? A expectativa é que cresçam e que tenha mais produção nesse sentido. Estou terminando meu doutorado, meu objetivo é seguir carreira acadêmica e, quem sabe, abrir na universidade que eu esteja uma linha nesse sentido para a gente dar prosseguimento.
E aí, a gente vem tendo também mais produção de conteúdo científico, porque tem mais pessoas interessadas na área, tem mais pessoas estudando, mais pessoas produzindo. Tanto dentro das polícias, a gente tem publicações interessantes que são policiais, fazendo seu mestrado, fazendo seu doutorado, publicando coisas interessantes na área. É interessante a gente ver essa pressão que a própria psicologia vem fazendo para se inserir dentro do contexto investigativo, porque em 2016 eu estava terminando a minha graduação e saiu o edital da Polícia Civil de Pernambuco. Eu já estava todo empolgado para fazer a prova para perito. Só que quando saiu o edital, não existia a possibilidade de alguém com graduação em psicologia se tornar perito. E isso estava eu 5 anos na graduação, estudando como ser, né, esse perito psicólogo, psicologia investigativa. E ficou por isso mesmo. Diferente de 2022, quando aqui na Polícia Civil da Paraíba saiu o edital, saiu como perito, mas não aceitou psicologia. E teve toda uma movimentação, tanto interna de psicólogos da Polícia Civil da Paraíba, quanto externa de profissionais de psicologia, até do CRP, para fazer com que a psicologia fosse aceita, e de fato foi. Psicólogos puderam se candidatar como perito. No fim do ano passado, para o início desse ano, também teve um concurso novo para psicólogo policial civil, que é basicamente essa função do perito psicólogo, porque ele fica fazendo avaliação psicológica, acolhimento psicológico, autópsia psicológica em Santa Catarina. Então, a gente tem alguns estados que têm especificamente o cargo de psicólogo policial civil, que são outras, né, formas de se inserir nisso. Há aí essa expectativa de aproximar cada vez mais a universidade das polícias, então trazer mais a psicologia para essa área de atuação. E se a gente comparar com 10 anos atrás, que era o exemplo que eu estava dando quando eu entrei na graduação, que eu recebi dos professores a informação de que isso não existe, isso é coisa de filme, ou que isso não tem no Brasil, eu posso dizer hoje, com muito orgulho e prazer, de que a gente tem no Brasil psicologia investigativa. É o que a gente gostaria? Não, mas já existe e tem profissionais em todas as regiões do Brasil trabalhando com isso, e a expectativa é que se em 10 anos cresceu isso, que em mais 10 cresça mais ainda. Agradeço, pessoal, o convite, a atenção de todos. Eu sei que tem algumas mãozinhas aí levantadas, vou chegar nelas daqui a pouco, e deixo aí as recomendações de leitura que eu mandei, tanto no link, quanto os livros que eu já publiquei. E quem tiver interesse específico, Fátima está lá com os dois, né? Está com um e está com o outro. E quem tiver interesse especificamente na psicologia das entrevistas investigativas, deixo aí o convite para conhecer um pouco mais desse curso que vai acontecer agora, que é completamente novo, né? Eu ainda não tinha dado nenhum curso nesse sentido, e eu também não conheço outras pessoas que tenham feito nesse modelo. E aí eu deixo com vocês querem que eu fique direcionando as perguntas aqui mesmo, ou vocês querem começar daí? É porque eu não consigo ver quantas pessoas têm com a mão São três, levantada. Fátima. São Vanderlei, três. Manuel e Daiane. E o Vanderlei? A Daiane, acho que né? Então eu posso direcionar aqui. Pode, ficar à Eu vi vontade. aqui que o Emanuel foi o primeiro a levantar a mão. Emanuel, você tem uma pergunta, tem um comentário, alguma coisa? Era daquela parte sobre investigar com possibilidade de suicídio. E a gente Certo. fazia a investigação com base nas pessoas ao redor para ver se ela tinha ideias suicidas ou não. Só que, Aham. o problema desse tipo de investigação é que nem sempre a pessoa que tem ideação suicida, ela vai mostrar que tem ideação suicida, ela vai esconder com um sorriso, em festa em rede social. Então, como é que o senhor lida com essa parte aí? Existem 2 pontos interessantes nisso daí. Ponto número 1. Existem sim a situação da pessoa que você não vai identificar nada, aquela que não tinha nenhum tipo de, não apresentou nenhum tipo de indicativa, de indício de que ela poderia ter essa ideação suicida, vai existir. Essa é a exceção. O que é que existe, e que eu já vi isso acontecer na prática? A crença de que não tinha nenhum tipo de sinal, mas à medida do momento que você vai
investigando, esses sinais vão aparecendo e a própria família vai percebendo que os sinais estavam ali. Eu vou dar o exemplo do caso do adolescente que eu mencionei, que passou-se 3 meses, ou 3 ou foi 4 meses, até se pensar em fazer uma autópsia psicológica, porque foi feito todo tipo de investigação, pensando nas outras possibilidades e tudo mais. O jeito que o adolescente tinha sido encontrado não era assim, né, indicativo inicialmente de um suicídio, porque ele tinha amarrado as próprias mãos, e aí a família também não tinha, né, levantado nunca essa hipótese de suicídio, só que quando a gente foi investigar, a gente viu que ele já tinha transtornos psiquiátricos, que o médico já tinha inicialmente diagnosticado, que ele vinha se isolando socialmente das pessoas, seus amigos próximos, através de cortar relações e contatos com o celular, ficando mais sozinho dentro de casa. A gente viu também que dentro da própria residência, ele fazia o padrasto, a mãe, eu, se não me engano, tinha uma irmã também que morava com eles, falaram que era, de uma certa maneira, recorrente ele fazer brincadeiras sobre querer se matar, ou o que aconteceria se ele se machucasse. E aí o pessoal da família diz, mãe, deixa de pensar isso, né? Aí lá, não, eu tô brincando aqui com vocês e tudo mais. Então, apesar de inicialmente não se parecer ter esse tipo de evidência, quando a gente começa a investigar, elas podem surgir, e a própria família que em alguns momentos estava, né, resistente a essa hipótese de suicídio, porque é uma situação difícil você dizer, o meu irmão, ele se matou, é muito mais aceitável psicologicamente que aconteceu algo do que ele tirou a própria vida, mas a partir do momento que você vai vendo aqui os sinais estavam lá, né, é possível que eles só estavam despercebidos pelas pessoas. Tem outras situações também, teve uma no Piauí, em que a menina, ela, em um período de 6 meses, ela se tornou praticamente uma pessoa completamente diferente, com transtorno bipolar, excesso de bebedeira, como você falou, né, das festas e tudo mais. Ela, todo dia, ela bebia praticamente 1 litro de uísque, alguma coisa do tipo. O seu desempenho acadêmico, que era bom, passou a ser completamente o oposto. Ela passou a demonstrar paranoia e relatou isso a amigas como se estivesse sendo perseguida, indícios desse tipo de transtorno, e a sua forma de suicídio foi se jogando de um prédio, e aí, né, se levantou a hipótese até de que seria essa coisa do transtorno com a paranoia, com o excesso de uso de drogas e álcool, que fez com que naquele momento ela tivesse tido algum tipo de surto que levou ela a ter a própria vida. Então ela era exatamente esse exemplo ela vive na festa, vive bem, não sei o quê, só que isso não é o viver bem, necessariamente. E a gente tem esse tipo de levantamento científico também, em que muitas vezes as pessoas elas começam a ter essa ideação suicida, mas elas ainda não tiveram toda a motivação, ou tem algum tipo de receio, ou ainda tem algum tipo de ambivalência, e ela começa a se colocar em situações que ela pode falecer sem necessariamente estar tirando a própria vida. Então, é uma pessoa que começa a utilizar de drogas de maneira exacerbada, que antes não fazia, mas agora passa a beber demais e dirigir em alta velocidade, vai fazer coisas que colocam ela em risco. É aquele negócio, né? Tipo, todo o excesso é uma falta. Aí, tipo, se a pessoa bebe demais, vai pra festa demais, na verdade ela tá tentando compensar uma falta dela. É isso, tipo isso, né? É possível, né? A gente volta a dizer, a psicologia a gente não consegue trabalhar muito com determinismos, né? É ou não é em todo caso. Mas o ponto-chave aqui nos casos que eu falei, era o seguinte: essa pessoa era de um jeito, mas ela mudou e foi ser desse outro jeito. Essa mudança de comportamento aqui para a gente é importante, que seria essa mudança, né, de mentalidade ou de raciocínio dela. Acho que está ok com o Emanuel. Boa noite a todos. Tá sim, tá sim. Beleza, Emanuel. Tem outra pessoa que estava com a mão levantada, acho que era um Vanderlei, antes de passar para o Jean, mas eu não estou vendo ele aqui. Era um Vanderlei. Ele chegou a abrir a câmera, mas eu acho que talvez tenha caído. Então, Jean, passo aí a voz para você. Boa noite, doutor.
Boa noite a todos. Quem se encontra em uma situação dessa, depois de ter modificado sua vida, tinha uma realidade e partiu para uma outra realidade, a pessoa é capaz de compreender que está algo errado, ou quem está de fora é que vê que a pessoa está se afundando e não percebe? No caso, se a pessoa ela sabe que ela tá mal, seria algo nesse sentido? Isso, porque você tem uma vida normal, digamos assim, mas de repente você passa a utilizar drogas, a beber álcool todos os É, dias. Então a pessoa mesmo sabe que está indo em uma linha errada. eu acho, novamente, que vão ter casos e casos, sabe? Eu acho que vai ter aquela pessoa conscientemente que ela sabe assim, eu tô mal, eu vou beber. Pra... Não, eu lembrei daquela música extremamente antiga que eu não sei se as pessoas que não são do Nordeste. Fátima talvez tenha, se lembrou, Fátima, qual é, né? Aquela, eu Eu vou vou beber para beber para esquecer os meus esquecer do problema. problemas. Bebe, negão. Então, tem as pessoas que fazem isso, mas também tem aquela pessoa que ela começa a se sentir mal, certo? Ela não sabe exatamente como expressar ou dar uma palavra, né, conseguir colocar em palavras o que é que ela está se sentindo mal. É aquela angústia, aquela ansiedade, e aí ela encontra esse alívio na droga, no álcool, na festa, não sei o quê. Ela continua se esquecendo, só que é um pouco menos consciente, assim, pô, eu tô mal, eu vou fumar. Ou então, às vezes, a pessoa só está ansiosa e já está pegando um cigarro, sabe? Existe o caso e o caso. Então, infelizmente, não tem como dizer. Aquela pessoa sabia o que estava fazendo ou aquela pessoa não sabia o que estava fazendo. No contexto de cometimento de crime, que eu achei que era para onde você estava indo, aí a gente precisaria de uma avaliação psicológica aprofundada para saber se quando aquela pessoa cometeu um crime, se ela estava ciente do que era certo ou se era errado. Que aí a gente entra na inimputabilidade. Ô, doutor, eu vou falar aqui rapidinho, acho que não tem ninguém com a mão levantada, se tiver. Tem não, pode ficar à vontade. Também aconteceu um tempo desse comigo, foi passado um medicamento, porque eu tinha muitas cólicas fortes, então esse remédio, ele era, de certa forma, um antidepressivo, porém ele dava uma segurada nessas dores, né, Uhum. que eu tinha mioma. Aí o que é que acontece? Fui para o médico, ele passou, disse, olha, você vai melhorar muito com essa medicação e tal. Beleza. Só que foi, com o tempo, de 50, foi passando para 75, e depois de 70, não, era de 75 e passou para 150. Só que o que que acontece? Quando eu estava tomando o 150, eu estava saindo, indo para uma alegria intensa, sabe? Aquela alegria exagerada e tudo mais. Então, quando eu troquei, eu fui para outro psiquiatra, com uma psiquiatra, ela falou: você não tem depressão. Esse remédio aqui nunca, jamais, em hipótese alguma, é para você ter tomado. Porque ele quis, né, amenizar minhas dores com aquela medicação, porém, ela estava me deixando com uma adrenalina muito alta. Meu cortisol estava também subindo alto, eu engordei muito depois também dessa medicação. E o que é que acontece? Eu vi que quando eu tinha qualquer problema também, por eu estar nesse pico de uma alegria intensa, que me jogava, né, me deixava muito acelerada, muito alegre, rindo à toa, eu também, para perder a cabeça, era rápido. Então, quando ela tirou a medicação, automaticamente eu me estabilizei. Então, às vezes, pode acontecer até isso, né? A pessoa ela não ter o conhecimento do que está acontecendo com ela, às vezes por uma medicação, por alguma coisa que levou ela a cometer até um surto, de repente, né? E não ser E por aí, um transtorno que ela tem, sim, às vezes por uma medicação. Porque às e vezes. aí que entra aquele ponto da parte objetiva também, né? O que é que essa pessoa estava tomando, né? Se ela estava tomando algum medicamento. Esses daqui. Qual o efeito desse medicamento no corpo da pessoa? Quanto é que ela estava tomando? O que é que as pessoas que conviviam com ela
via que acontecia com ela, para poder até ver que existe também, né, no DSM a questão do transtorno psicótico induzido pelo uso de substâncias. Então, será que não foi algo nesse esquema que aconteceu? Por isso que a gente tenta, né, pegar várias fontes de informação diferentes para poder fechar algum tipo novamente, a gente não determina, né, mas será que é provável que isso aqui foi um suicídio ou não? Eu vi que alguém tinha levantado a mão, mas já baixou, então acho que foi engano. Doutor Denis, outra pergunta. Sim. Nós que fazemos a criminologia, né, a gente estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Eu falo muito que é uma área que é bem abrangente, né? Você pode estar exercendo essa sua profissão em várias áreas. Uma que eu gosto muito, e eu falo aqui ao pessoal, é dentro da psicologia, porque a criminologia, a grade dela é toda dividida dentro de psicologia e dentro de direito. A gente vê tudo isso. A gente começa a ver desde a antropologia, né, sociologia e tudo mais. Eu gostaria que o senhor pudesse dar uma opinião sua mesmo, sabe, pessoal, sobre essa questão que a visão do criminólogo, ele tem que ser dentro desse raciocínio, né, da criminologia investigativa. Eu acho que não existe você falar de um criminólogo e ele não trabalhar com essas ferramentas. Eu não entendi qual era a pergunta. Sobre o criminólogo, ele ter uma qualificação dentro dessa área da linha de psicologia investigativa. Porque como ele Sim. trabalha diretamente com entender a mente do delinquente, a psicologia, né, jurídica, a psicologia investigativa, ela casaria muito bem dentro dessa área. Sim, eu não sei especificamente como é que está a questão da criminologia enquanto uma área, né? Que eu sei que tem uma batalha rolando há alguns Isso. anos sobre isso, para até comentar sobre a questão da grade curricular, mas eu concordo que numa grade curricular de criminologia deve constar coisas como psicopatologia forense, racionalidade investigativa e criminosa também, coisas que são da psicologia investigativa. Então, sim, concordo. Se você está estudando sobre o crime, você precisa entender o crime, o criminoso, como é que ele é cometido, a vítima, e tudo isso envolve a própria psicologia. Não é isso exatamente. É o olhar que você vai ter que ter é dentro da psicologia, entender a mente humana, né, em si. Uhum. Por isso que eu indico muito aqui o pessoal. Eu falo muito que eu vou fazer uma pós agora, eu vou começar dentro justamente da psicologia jurídica, que a gente encontra aqui. Como o senhor falou, né? Infelizmente, os acessos ainda são poucos, né? Mas eu acredito que nós, como criminólogos, nós temos sim que trabalhar com a psicologia investigativa. Eu hoje, junto com meu nobre colega aqui, Jean, né, Jean, nós fazemos o conselho de sentença do Tribunal do Júri. Então, a gente fica também muito naquela, a gente precisa entender toda a dinâmica. E eu sou apaixonada por essa área. Eu gosto muito de querer saber o porquê levou, né, a tal delito, o que passou naquele momento, e entender, como o senhor falou, né, a autópsia, porque a gente lá no conselho, no júri, no tribunal, a gente só pega mais realmente homicídios ou feminicídios. E a gente, de certa forma, tem que, naquele momento, fazer praticamente uma autópsia, né? Uhum. Que é bem semelhante à análise vitimológica. É só o objetivo, praticamente, que é diferente. Isso. Alguém mais tem alguma pergunta? A Aline tem uma pergunta. Diga, Aline. Tem que tirar do... Tá mutado o microfone. Tá no mudo. Pronto. Agora sim. Eu queria tirar uma dúvida, na verdade é uma coisa que tem me perturbado, que é o que eu estou vivendo dentro de casa.
O meu marido, eu acho, não tenho certeza, inclusive ele vai estar passando por uma perícia, perito psiquiátrico agora no mês que vem. Assim, algumas amigas minhas psicólogas que eu já conversei, elas falam que provavelmente o caso dele é esquizofrenia paranoide. E isso tem trazido alguns problemas até assim na convivência nossa em casa, entendeu? Ele surta no sentido assim, por exemplo, ele coloca uma coisa na cabeça, ele acredita naquilo, e em cima daquilo vem brigas, vem confusão, e às vezes ele se torna até um pouco, vamos dizer, agressivo, entendeu? E eu queria entender exatamente se essa atitude dele pode ser realmente essa esquizofrenia paranoide ou não sei, que às vezes eu tenho a impressão que às vezes até parte, é que eu não entendo assim, muito bem, parte até pro lado, como é que fala? Como é, meu Deus, fugiu da mente agora. Psicopata, não tem aquelas pessoas assim Uhum. que parece que tem prazer em te ver sofrer, gosta de mostrar que, não sei, eu não entendo ainda muito bem, mas eu assim, eu fico meia perdida É, nisso. infelizmente, eu não tenho muito como lhe ajudar nesse sentido, porque a melhor pessoa que vai poder lhe dar essa resposta é esse psiquiatra que vai fazer essa perícia. Ele vai poder parar com ele para poder entrevistar, aplicar algum tipo de avaliação mais pormenorizada para poder identificar se tem algum transtorno, se qual dos dois que é o transtorno, e a questão do direcionamento sobre a convivência com pessoas que têm algum tipo de transtorno foge ao o meu trabalho. Não sei se seria mais viável para você conseguir algum tipo de recomendação, de dica com um psicólogo clínico, porque eles estão Uhum, acostumados a lidar com esse tipo de situação nesse contexto. O meu é entendi. basicamente essa pessoa cometeu o crime ou não, o que é que a gente faz com ela, e menos como lidar com ela, que aí já entra uma outra área da psicologia. Pois é, mas aí que está o problema. No passado, existiu um crime, onde inclusive disse que vai ser avaliado porque teve um feminicídio e diz que vai ser investigado em cima Da baseado em possibilidade cima de um disso. transtorno. Exatamente, porque como ele É, coloca coisas na cabeça, acredita naquilo. E então ele foca como se aquilo realmente tivesse acontecido. Então acabou que aconteceu um feminicídio no passado, então, entendeu? quem vai poder dar essa resposta é esse psiquiatra ou um psicólogo que vai poder parar para avaliar ele no contexto necessário. Aqui a gente não consegue. Entendi. É porque é assim, quem pode dar um diagnóstico é quem vai estar, né, com ele ali, vai, Sim, Isso. vai conversar com ele, ver toda a dinâmica, a entrevista com ele, saber como foi o passado dele até chegar aqui. Então, realmente, o sim. professor, qualquer coisa que ele falar agora, ele vai estar até sendo é, fora de É ética, né? antiético. É antiético. Porque assim, já imaginou se o professor aqui vai e fala que ele é psicopata e ele não recebeu esse laudo? Então, Sim, como é sim. que não pode, entendeu? Então, infelizmente, Entendi. ele não pode dar esse diagnóstico nem falar Uhum. muito sobre a vida do seu esposo. Entendi. Obrigada. Por nada. Vânia, Eu vi que a Vânia isso está com a mão levantada também. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fátima, boa noite, doutor Vânia. Azevedo, doutor Denis. Então, eu queria fazer uma pergunta a Uhum. respeito do criminoso, né? A gente, um criminoso em série, né, que praticou ali vários delitos, tráfico, porte de arma, todas essas coisas. Homicídio, né, seguido de ocultação de É. cadáver. Doutor Denis, a gente pode arriscar a pensar que há um traço psicopático? Ou só, não, ele só é um criminoso? Ah, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim. Continua sendo é uma coisa semelhante ao que a Fátima comentou agora.
Sim. Pode ser que tenha. Pode ser que ele tenha traços, pode ser que ele tenha muitos traços, pode ser que ele tenha traços suficientes para ser diagnosticado com psicopatia, mas pode ser que não tenha psicopatia nenhuma. E aí eu vou referenciar, por exemplo, a pesquisa que eu fiz em 2015, 2016, alguma coisa assim, que a gente foi para a prisão de segurança máxima, entrevistar e fazer avaliação de psicopatia com homicidas que estavam encarcerados. 15%, 16% só era psicopata. Então, não necessariamente porque ele cometeu homicídio, ele é um psicopata. Ou se for um homicídio mais cruel, ele é mais chance de ser psicopata. Não. De maneira geral, a taxa de psicopatia em presídios varia aí de 15% a 20%, sabe? Se ele comete vários crimes, aumenta a chance, porque um dos traços da psicopatia é o que a gente chama de versatilidade criminal. Ele comete vários tipos de crime diferentes. Mas não tem como dizer se uma pessoa é desse jeito, então leva à psicopatia, sabe? São Sem coisas que têm uma sem relação, examinar a mas que pessoa. não tem como. Exato. Certo. Digamos que chegue a esse laudo de psicopatia, né? No Brasil, eu acho que é só uma doença, né, doutor? Eu não sei. Não. Independente do país, no Ocidente, é considerado como um transtorno de personalidade. É uma forma diferente de se, né, ver, vivenciar padrões de comportamento e tudo mais. Aí, o que permanece é a dúvida legal, e aí já entra para o lado do direito, se por causa desse transtorno é para ele ser considerado imputável ou inimputável. Porque a grande dúvida é, ele tem um transtorno que muda a forma dele ser, mas isso não muda ele saber que era certo ou que era errado, mas dificulta ele conseguir se determinar diante dos fatos. Então, é sempre esse debate. Você vai encontrar pelo menos 10 artigos diferentes, de pessoas diferentes, discutindo apenas esse tema, cada um com a sua opinião. E aí, geralmente, eles fecham no semi-inimputável, que eu não sei exatamente como é que isso funciona na prática, mas é uma discussão já de algumas décadas, principalmente em solo brasileiro também. É tão triste, porque daí a legislação, né, a legislação brasileira acaba que beneficiando, né, quem tem esses traços psicopáticos, de uma certa forma, acaba por beneficiar o criminoso. Não necessariamente. Depende do que vai acontecer com ele, porque se ele for considerado inimputável, ele pode se levar a uma prisão perpétua. Se ele não tiver a inimputabilidade, ele pode levar uma prisão de 2 anos apenas. Eu digo prisão perpétua porque não existe no Brasil, mas você pode ficar perpetuamente num hospital de custódia de tratamento psiquiátrico se perceber que você tem periculosidade. Então, depende muito do que é que vai acontecer com essa pessoa no pós. Pode ser que ele tenha, assim, né, esse benefício por ter uma redução da pena devido a um transtorno, mas pode ser que ele seja internado sem previsão de sair nunca. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Por nada. Tamires Coelho levantou a mão e segundo a Sara. E aí eu vou pedir para a gente encerrar nessas 2 perguntas, que eu tenho outro compromisso às 8h30. Sim, excelente. Tamires, pode perguntar. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Denis. Eu Boa gostaria noite. de saber, como a Fátima citou o Tribunal do Júri, eu nunca participei, mas tenho muito interesse. A pergunta seria mais ou menos assim: como me prepararia para o meu primeiro Tribunal do Júri? Levando em consideração que são crimes de maioria homicídios, como ela citou, como me prepararia para atuar no criminal do júri? Você é advogada? Não, não sou advogada. Então, Olha, eu posso até responder. Eu acho que você tem que ter uma grande expertise nessa área, tanto da psicologia, quanto também da criminologia, se você não é da área, né, jurídica. Porque lá, quando você vai para o júri, é muito importante você saber que naquela hora você ali está sendo o juiz de fato. O juiz de direito, ele vai estar ali só conduzindo
o plenário, né? A audiência em si. Ele só vai estar passando a palavra para o defensor, para o promotor, mas o juiz, de fato, são os 7 que estão ali fazendo, compondo o conselho de sentença. É você que vai dar a sentença, né? Você vai dar o veredito. Se ele é culpado ou inocente. Então, para você chegar a esse ponto, você tem que ter um pouco de expertise. Não que você não possa fazer parte dessa bancada, pode sim, qualquer pessoa. Mas eu acho interessante uma pessoa só se cadastrar se ela realmente tiver um pouco de noção. Então, se você se considera que tem condição de chegar e realmente entender uma dinâmica, o que é homicídio, com agravante, um homicídio qualificado, um homicídio com motivo torpe, tudo isso, eu acho que seria interessante sim você fazer parte do conselho. Entendi. Obrigado, Fátima. Por nada. E Qualquer coisa aí, pode me falando, chamar, Tamires. Não entendi, desculpa. Qualquer coisa você pode entrar em contato comigo. Pode deixar, obrigada. e aí falando do contexto psicológico do tribunal, do júri, dos jurados, não se deixar ser levado apenas pela narrativa, porque a gente já tem muitos trabalhos também mostrando que, às vezes, independente da evidência forense, cabível, não sei o quê, se você consegue contar uma história melhor, você acaba convencendo as pessoas, mesmo tendo uma evidência contrária àquilo dali. Então, seria pensar assim, é ser crítico do que está sendo falado para você ali e das intenções das pessoas para tentar chegar num resultado mais objetivo e menos emocional ou menos porque aquela pessoa falou mais bonito. Obviamente que a gente não pensa assim, né? Mas na realidade, aquela pessoa que tem uma maior eloquência consegue convencer melhor, mas não tinha tantas evidências a favor dele. Então seria ter um pouco desse cuidado. Exatamente. Obrigada, doutor. E aí, nada. Sara? E aí a Sara estava com a mão levantada também, Sara. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Sim. É rapidinha. Referente ao curso que eu faço criminologia, né? E normalmente esse curso aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, ele é AD. E a gente não tem muito respaldo, né, da faculdade mesmo. E eu tendo interesse em fazer uma pesquisa em campo, por exemplo, num presídio, eu tenho como fazer isso de uma forma autônoma ou eu preciso de um respaldo de uma faculdade? Você pode fazer de uma maneira autônoma, mas eu diria que é extremamente difícil. É mais fácil se você tiver algum tipo de envolvimento universitário, ou porque assim, se você tem sei lá, uma instituição e que você consegue, a partir dessa sua instituição, que eu digo instituto, privado, coisa assim, você consegue, a partir disso, justificar o porquê você está fazendo aquela pesquisa, beleza. Se não, é porque, assim, quando você vai para pedir acesso a esses locais, tem que justificar. Então, estou fazendo uma pesquisa. Por quê? Porque eu sou um curioso, porque eu sou interessado. É mais difícil do pessoal querer liberar espaço, porque se você for fazer um presídio, por exemplo, vai ter que ter toda uma modificação da dinâmica e da rotina deles para poder lhe acolher lá e cuidar de você enquanto você está lá. Então, se é por alguma coisa que eles veem como menos impactante, seria o caso, né? É só uma pessoa que quer fazer uma pesquisa, é diferente. É um aluno da universidade tal, que está tendo com orientação, e esse orientador vai vir, vai dizer, sabe? Então, você consegue, mas eu diria que é mais difícil sem ter algum tipo de apoio, que pode ser a sua universidade, pode ser, sei lá, uma ONG que você faz parte, que você fazendo aquela pesquisa poderia ajudar o trabalho da ONG, ou algum instituto privado ou público, algo do tipo, para dar esse respaldo, para além de ser, oi, meu nome é Denis e eu gosto do assunto, por favor, muda tua rotina, teu espaço todinho, porque eu quero conhecer mais sobre isso, sabe? Perfeito, obrigada. E como a Rosilda falou, tem que ter aprovação do Conselho de Ética, porém, você não
alguns conselhos de ética você não precisa estar vinculado à instituição para mandar. Como hoje ele é todo online, você pode mandar para alguma universidade que aceite a avaliar o seu trabalho, mesmo sem você ser vinculado a ela. E aí você obteria essa aprovação também para poder fazer essa pesquisa. E é isso de perguntas. Denis, meu muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu conhecimento, a sua expertise em passar para cada um de nós aí essa ampla área de atuação na área da psicologia. Só tenho te agradecer e dizer que estamos de portas abertas, tanto para você como para que todos que venham a fazer parte aqui do Instituto e sanar dúvidas. E, assim, apoios, tanto nosso como também dos membros do Instituto. Desde já te agradeço, Denis. Eu agradeço também o convite, a participação de todo mundo. Casa cheia aí, praticamente 40 pessoas. 40? Não, acho que é mais, né? Tem 50 e poucas pessoas, 50 pessoas aqui. Então, agradeço todo mundo, as perguntas, o engajamento. É isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar lá no Instagram, que é o @prof.denis.lino. A Fátima me segue. Qualquer coisa ela pode passar aí para vocês. E se quiserem mandar algum e-mail, é a mesma coisa do Instagram, só que com @gmail.com depois.